Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Sá, né? Bem-vindo ao canal Refugiado da Classe Média. Hoje a gente vai falar um pouco sobre supermercado de vizinhança, né? Vamos explorar um pouquinho essa proposta de negócio, esse modelo que ganha força principalmente ali nos anos 2000, né? Logo depois dos anos 90. E assim que rodar a vinheta a gente já inicia. Vamos lá, gente. Lembrando sempre que isso aqui é um bate-papo, tá? Com o consumidor final. São pessoas que não têm vivência nesse segmento de varejo, não conhecem tanto esse modelo de negócio. E isso aqui é para esclarecer apenas alguns pontos que essas pessoas podem ter dúvidas quando estão dentro de estabelecimentos comerciais, principalmente em relação ao varejo de alimentos, tá? Então, dito isso, nos vídeos passados, no 1 e no 2, a gente deu uma linha geral sobre o varejo de alimentos no Brasil. A gente falou no vídeo 2 sobre atacarejo. E o formato, né, o modelo supermercado de vizinhança, na verdade ele foi o primeiro modelo de todos, ele sempre existiu, ele só não se chamava assim. Ele já está operando dentro das famílias, né, como as famílias autônomas de classe média que encontraram fora da carteira assinada da CLT uma forma de sobrevivência, montando seu próprio negócio. Então qualquer garagem, pequeno galpão, ali já começou, né, o supermercado de vizinhança, que é aquele que fica no meio do bairro mesmo, ali, no meio das casas, né, de antigamente. E é um pouquinho do exemplo que eu dei no primeiro vídeo, daqueles estabelecimentos que ficavam embaixo dos prédios, aquilo ali, tudo, só que não se chamava supermercado de vizinhança. Ele veio ganhar essa nomenclatura, digamos assim, né, soft discount, começou com essa nomenclatura, depois passou para hard discount, né? Por quê? As grandes redes enxergaram nessa proposta, nesse modelo, algo muito rentável, né? Porque lembra que eu falei que muitas vezes para você ir a um atacarejo ele ficava fora da zona urbana, você tinha que se deslocar demais. O hiper é um pouco mais perto, mas você também dependia às vezes de um ônibus, de um carro, de uma bicicleta, enfim. E o formato de vizinhança, né? Não, você descia ali do seu prédio, você saía da sua casa, andava 2 quarteirões e fazia aquelas compras que você conseguia carregar na mão. Então esses formatos, eles, como posso dizer, são lojas pequenas, algumas têm, por incrível que pareça, 600 metros quadrados de piso de venda, 2 ou 3 corredores, 2 checkouts, né, no máximo. Não tem estoque, né, ela tem um pulmão, ele recebe diariamente pequenos VUCs, que são os veículos urbanos de carga, que eu falei no último vídeo, e todo dia o caminhãozinho encosta lá, o motorista do caminhão mesmo que encosta, que abre a porta, descarrega lá as mercadorias para o D+1, né, digamos assim, daquela loja, que ela não aguenta receber muita coisa. E boa parte daquilo vai para o pulmão e tem que sair rápido para o ponto de venda, porque o pulmão é pequeno, né? Principalmente perecíveis e congelados, frios, tem que ir logo para o ponto de venda. Hortifruti, por exemplo, né? E o que acontece? Isso torna essa operação muito cara. Os formatos de vizinhança, as grandes redes de formato de vizinhança, né, a que eu trabalhei, que era uma das maiores aqui do Brasil, o maior custo operacional dela era, sem sombra de dúvida, a operação logística. Por exemplo, no hiper, quando eu falei, era a operação em loja, era muito caro, né? Além da logística sempre é caro, mas a operação de loja pesava. O atacarejo era um misto, né, da logística com a operação em loja de piso. Mas no hard discount, no formato de vizinhança, disparada a logística é a operação mais complexa. Porque, imagina,
ela tem que ter, ela não consegue receber direto o fornecedor na própria loja, ela só recebe através do armazém. O fornecedor, a grande indústria, descarrega a sua carreta ou o seu truque nos armazéns, né? Ela precisa ter mais de um, porque a capilaridade, a quantidade de lojas que esse formato tem para que ele seja rentável tem que ser muito grande, né? Se ele depender só do formato de vizinhança, do hard discount, ele tem que ter uma capilaridade imensa para ele ficar interessante na hora de negociar, para que gere volume para a indústria, entendeu? E a área comercial consiga bons custos baixos em produtos, tabela de preço baixa, de acordo com esses volumes, porque se não tiver volume você perde a competitividade, você não tem preço para poder, custo para poder competir com os grandes hipers e atacarejos. Discount, o preço dele é tão competitivo no piso de loja quanto de um atacarejo, tá? Só que qual é o perfil dele, né? Ele não é um abastecedor. O que é um abastecedor? É aquele que você vai lá fazer a sua compra do mês. Assim, ele é mais um repositor. Ele é aquele cara que pontualmente te atende. Alguns têm estacionamento pequeno. Tem um estacionamento para 10 carros, 8 carros no máximo. Só que impressionante como as pessoas descem lá, né, chegam à noite, estacionam no seu prédio e dá aquela corridinha lá para comprar alguma coisa que faltou, uma carne, um iogurte, uma manteiga, um café, um extrato de tomate, e você tá lá e o preço é bom, então você por impulso já compra outra coisa. E isso é bem interessante, tá? O ponto que eu acredito que deixa a operação mais complexa é essa logística dentro de um grande centro urbano, né? Quando a gente fala de um grande centro urbano, o maior centro urbano do Brasil, é muito difícil uma logística dessa. Tem uma negociação de malha de frete diária muito onerosa, muito onerosa. Isso pesa muito no preço final do produto. Além de que o CD, ele não foi feito, os armazéns desse formato, esses armazéns não foram feitos para ficar muito tempo com o produto dentro. Ele recebe do fornecedor e numa operação de cross-docking, que é ao pé da letra seria uma operação de 24 horas já ter que sair do CD. Não é tão eficiente assim, tá? Mas é rápido, precisa ser rápido. A eficiência dela é muito importante para que o resultado positivo aconteça, tá? Uma outra coisa, como eu estava falando da capilaridade, né, desse formato, tem muitas pequenas lojas, mas muitas, do interior, subúrbio, grandes centros, ele está espalhado. O que acontece? Ele nem sempre é o formato que compra os maiores volumes da indústria, tá? Mas ele talvez seja o que dê mais vitrine, como a gente chama isso, de share. Isso é muito interessante para a indústria. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, uma grande indústria de bebidas do Brasil tinha quase que a obrigação de fechar com esse formato, porque como ele era muito espalhado e estava em todo lugar, ele dava muita vitrine, dava muito share para essa indústria. Apesar de não ser o maior volume, né? Não era o maior volume disparado. Mas era muito importante isso, porque ela tinha visibilidade no mercado. E isso é medido pelas empresas que fazem todo esse comportamento de consumo, como Nielsen, como Kantar. Então, para vocês verem que nem sempre a negociação de volume é o mais importante numa relação indústria e varejo, tá? Existem outras variáveis que devem ser consideradas. O share é uma delas, porque para a indústria é muito importante ter share, tá? Tem indústria que paga para ter share, desembolsa, tá? Então é um ponto a se pensar. Em relação à operação em piso de loja, é muito simples, tá? Acredito, quando eu visitava, às vezes tinham 3 funcionários por turno, é muito enxuto. O funcionário, basicamente, fazia o recebimento da loja, o próprio gerente ia para o checkout, várias vezes eu vi isso acontecer, o próprio gerente vai para o checkout,
E enquanto um está recebendo, o outro está tirando do pulmão, colocando no ponto de venda, mas como eu falei, são 2, 3 corredores, tá? No máximo. São pequenos, ou seja, o sortimento dele em relação ao varejo é infinitamente menor, tá? Eles têm, muitas vezes, num determinado produto, a marca líder de mercado, ou a marca mainstream, que significa convencional, né? E uma marca de primeiro preço. Só que aí é algo que eu entendo que é fundamental para esse formato de vizinhança sobreviver. Ele precisa da marca própria. E ele precisa de uma marca própria muito forte, tá? Para substituir e para servir como uma espécie de ameaça para as marcas fortes nacionais, né? Em relação a trazer bons negócios para o formato, né? Uma marca própria de qualidade, com preço competitivo, eu entendo que ela é fundamental para esse tipo de formato. Em outro vídeo eu vou me aprofundar em marca própria. Ainda sobre a área comercial, né? Os contratos comerciais são muito similares ao do varejo. São contratos que oneram, que pesam, né? O contrato entre a indústria e o supermercado, existem várias cláusulas que pesam em penalizações, em multas, enfim, que isso a indústria precavida acaba pondo todos esse risco em custo, né? Não dá para ser diferente e, de certa forma, a área comercial precisa estar muito bem definida na sua negociação para que isso não impacte em custo, tá? Então, em linhas gerais, é isso. Sempre lembrando, eu falo para quem não é do negócio, tá? Para quem quer tirar suas dúvidas quando passa em determinado supermercado e olha, acredito que esse é o que o Rodrigo falou, que tem esse tamanho e tal, acho que a proposta desse ali, isso me atende, isso não me atende, esse é o objetivo, né? Você olhar para algo e você entender. Desejo que você tenha uma ótima semana abençoada, que Deus abençoe a todos, né? E muito obrigado mais uma vez. Se vocês curtirem, deixe seu like, se inscreva no canal, coloquem questionamentos embaixo, porque eu aprendo com vocês também. A dúvida de vocês pode ser a minha, eu vou pesquisar, isso de certa forma me incentiva a buscar mais material para trazer para cá, porque muita coisa está na minha cabeça, tá? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.